Compreender a personalidade significa você diferenciar termos como personalidade, caráter, temperamentos. Há muitas pessoas que não conseguem distinguir ou finda confundindo o que realmente é o caráter, ou a personalidade, ou o temperamento. O Allport, como citei há pouco, ele faz mais ou menos a raiz da palavra personalidade e caráter. Ele mostra que a palavra personalidade, ela vem do latim, da expressão persona, que significa máscara. E antigamente, o teatro se usava muito o personagem a partir de uma máscara. Então, quando a pessoa estava ali, enfim, mostrando, apresentando o personagem, ele usava a máscara. Daí se derivou o termo persona, que origina-se a palavra personalidade. Essa é uma visão muito usada pelos americanos, porque a personalidade seria aquilo que o indivíduo mostra, aquilo que ele apresenta externamente. Então, o que seria a personalidade nessa visão? Seria aquilo que é mostrado exteriormente, como as pessoas nos veem. O termo caráter, ele é usado muito mais no mundo europeu, ou pelo europeu, que vem da palavra grega, que significa gravar. E está relacionado a questões mais profundas. Então, para o europeu, quando ele trata do caráter, então daí vem a expressão caracterologia, ou características, vem da expressão caráter, que tem a ver realmente com algo mais profundo. O Allport, ele diz o seguinte, que personalidade e caráter podem ser usados como termos similares, dependendo da visão, se é uma visão muito mais americanizada, uma visão muito mais europeia. Entretanto, muitos autores, inclusive autores brasileiros, preferem diferenciar personalidade e caráter. Quando fala do caráter, geralmente está se referindo mais especificamente às questões morais do indivíduo. Então, quando tem pessoas dizendo, fulano não tem caráter, ou não tem personalidade, enfim, isso não é um termo correto. Todos temos, sim, personalidade, caráter. Entretanto, uma pessoa pode ter problemas na formação da personalidade. É diferente. Ele pode ter problemas de caráter, considerando a visão de alguns autores que o caráter tem a ver com aspectos morais. Então, uma pessoa que ela pratica atos antissociais, e algumas pessoas que elas infringem a moral, a ética, então algumas pessoas costumam colocar que isso está relacionado ao caráter. Então seria uma má formação do caráter. Então quando nós trabalhamos, inclusive, no processo de formação, por exemplo, a criança que ela recebe valores durante o processo da infância, ela está sendo ensinada, obviamente isso vai fazer com que ela crie determinados componentes para a sua personalidade, certo? Que refere-se, nesse caso, ao caráter. Então, podemos analisar, inclusive, fazendo menção aqui, uma obra de grande relevância da CPAD, escrita pelo nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, quando ele escreveu aquele livro para os professores de escola dominical, aquele manual. Então, ele faz uma definição de caráter, e ele coloca, inclusive, ele distingue, ele mostra que o caráter e temperamentos como componentes da personalidade. Como eu coloquei, é a visão de muitos autores em relação a isso. E nós vamos usar basicamente isto, quando nos referimos personalidade e caráter, usando essa distinção. Então, quando você fala da personalidade, você está falando de um termo mais abrangente. Quando você se refere ao caráter, você está se referindo mais aos aspectos morais, éticos do indivíduo. E o temperamento? O temperamento é interessante porque são fenômenos característicos de natureza emocional do indivíduo. E eu destaco algumas coisas que são importantes para compreendermos o temperamento. Primeiro, o temperamento está relacionado
a percepção das coisas. As pessoas são diferentes em relação à questão de como percebe as coisas, entendeu? A percepção das coisas. Cada pessoa, ela tem uma percepção diferente em relação à outra. Isso tem a ver com o temperamento. Outro aspecto importante está relacionado a o fazer escolhas. Também faz parte do temperamento. Você vai observar que tem pessoas que são mais rápidas para tomar uma decisão, para fazer uma escolha. Outras são muito mais demoradas. Tem pessoas que elas vão vão pensar muito antes de tomar a decisão. Tem pessoas que elas tomam a decisão primeiro para depois pensar. Isso tem a ver o quê? Com temperamento. Outro aspecto fundamental é o relacionamento com os outros. Tem a ver com temperamento também. Então, o modo como as pessoas se relacionam. Você percebe que tem pessoas que elas são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas. Então, a extroversão, a introversão tem a ver com a personalidade. E, finalmente, o temperamento tem a ver com a reação que as pessoas elas têm diante das situações, diante da vida, diante das coisas. Então, como observamos, são três coisas distintas que precisamos ter essa compreensão. Aí vem uma questão interessante. A personalidade ela muda? É possível mudar a personalidade? O que muda? É o caráter, o temperamento? Estudiosos mostram que o temperamento ele faz parte da parte inata do indivíduo, ou seja, o indivíduo ele nasce já com uma tendência em termos de temperamento. E dificilmente o temperamento ele vai mudar. Uma pessoa que é extrovertida, ela dificilmente vai se tornar uma pessoa introvertida e vice-versa. Então não adianta, eu vejo muito isso, pessoas que se casam e de repente não aceita que o outro seja extrovertido, muito comunicativo e quer mudar outra pessoa. Ou então uma pessoa que é muito calada, ela é muito lá fleumática, fica lá muito no seu lugar e o outro quer empurrá-la, quer que ela se torne sociável, quer que ela mude. Faz parte do temperamento. A não ser que isso seja um problema para a pessoa. Aí sim, você pode melhorar, a pessoa pode se esforçar e melhorar o comportamento nesse sentido, mas dificilmente muda. Agora, o que nós trabalhamos realmente em termos de mudanças é relacionado ao caráter da pessoa, certo? São seus valores, comportamentos, atitudes, e isso sim pode mudar. E quando se trabalha, inclusive uma pessoa que tem alguns problemas na formação da sua personalidade, que afetaram o seu caráter, e ele tem atitudes antissociais, ele tem problemas sérios de caráter, então é possível haver mudança sim, se ele passar por um acompanhamento psicológico e ele compreender o que está acontecendo com ele, automaticamente poderá haver uma mudança sim na sua personalidade e no seu caráter. Então é possível a partir da tomada de consciência da sua atitude. Então é importante essa compreensão para entendermos a personalidade como um todo, nós fazermos essa distinção do que seja personalidade, temperamento e caráter. No livro, inclusive, Psicologia Pastoral, que escrevemos pela CPAD, que é a base desse curso, eu destaco algumas coisas mais profundas. Eu vou trabalhar no livro, mostro, inclusive, a origem, por exemplo, das teorias sobre o temperamento, inclusive mostrando os tipos, né, a terminologia que não é muito usada hoje mais, como o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. E hoje assim não se usa mais tanto essa terminologia, até porque tem uma expressão meio pejorativa. Imagina, fulano é melancólico, fulano é colérico. Então não se usa tanto. Hoje assim é extrovertido, super-extrovertido, introvertido, super-introvertido. Mas no livro eu trago o histórico disso aí, mostrando inclusive a origem, como é que se chegou de fato a esses temperamentos e quais são as características. Hoje tem inúmeros testes psicológicos que apontam exatamente para essas diferenças individuais. Então, o indivíduo ele se conhecer o seu temperamento, conhecer como ele funciona e entender como o outro também funciona, isso realmente é determinante para um bom relacionamento.